Susana Faria apresentou-se como candidata do Partido Socialista à Junta de Freguesia de São Pedro de Tomar para as eleições autárquicas de 12 de outubro. A apresentação decorreu na Quinta do Falcão com casa cheia. A ERTE marcou presença. No período de intervenções, Hugo Costa, candidato do PS à Assembleia Municipal, elogiou Susana Faria, considerando que se há freguesias onde há lista que é muito melhor do que as outras, é em São Pedro. A Susana Faria é alguém que vive nesta freguesia, é membro da Assembleia de Freguesia há vários mandatos, é hoje a líder da bancada do Partido Socialista na Assembleia Municipal. Eu sou o Presidente da Assembleia Municipal, mas ela é a líder da bancada do Partido Socialista. No mandato passado, enquanto eu liderava a bancada, era a número 2 da bancada do Partido Socialista. É um quadro com grande experiência política, é um quadro com grande experiência profissional. É alguém que é uma economista reconhecida, é quadro da Autoridade Tributária, já trabalhou na Direção-Geral do Orçamento. Quem melhor do que a Susana para liderar uma junta de freguesia? Se existe freguesia em que não existe qualquer tipo de dúvida, em que há uma lista que pela sua qualidade, pela sua excelência, é muito melhor do que qualquer outra lista, é o caso de São Pedro. Por isso, caras e caros amigos, tenho a certeza absoluta que a Susana Faria será uma grande Presidente de Junta. A lista que ela encabeça, com excelentes quadros, e deixem-me sublinhar também aqui o Vítor, que foi cabeça de lista nas últimas eleições, e também é importante relembrarmos quem deu a cara pelo Partido Socialista em momentos difíceis e mais difíceis. Mas a lista que o Partido Socialista aqui apresenta é uma lista rejuvenescida, mas também com essas pessoas do passado, com experiência na freguesia. E é uma lista com saber fazer. E a Susana certamente vai merecer a confiança das pessoas da freguesia. Por caras e caros amigos, não é com outdoors, com pessoas que não são candidatas à freguesia, que os eleitores da freguesia São Pedro são enganados. Porque nem é com mentiras dizendo que a Susana não vive na freguesia. Não, o PSD sim tem um candidato à Assembleia Municipal que não vive na freguesia, não vive no concelho. Mas a Susana vive efetivamente no concelho, vive efetivamente na freguesia e será certamente uma grande Presidente de Junta. Susana, força, vamos em frente. Muito obrigado. Seguiu-se Susana Faria, que justificou a sua candidatura com o amor que sente pela freguesia. A cabeça de lista aproveitou para lamentar que a Quinta do Falcão, assim como outras localidades, têm sido esquecidas pela Junta. Hoje damos início a uma caminhada que nasce pelo amor a esta terra e da vontade de a ver crescer. Obrigada a todos vós pela vossa presença tão importante para mim. Permitam-me alguns cumprimentos em particular, nomeadamente ao Presidente da Federação do Partido Socialista e candidato a Presidente da Assembleia Municipal, Hugo Costa, e ao Presidente do Partido Socialista de Tomar e candidato a Presidente da Câmara, o Cristóvão. São dois Hugos, já sabem. Ora, quero agradecer a todos aqueles que aceitaram o desafio de ingressar a lista que tenho a honra de liderar. Sem vocês não era possível. E por isso, peço a todos vós que se juntem a mim aqui, porque sem vocês não faz sentido. Venham até aqui, por favor. Desculpa. Aquelas são. Aqui? Os que não fazem para mim, só para o patrão, não. Obrigada a toda a minha família, em especial à minha mãe, ao meu irmão e à minha cunhada, pois são eles os mais prejudicados com as ausências em casa e com o escrutínio que todos aqueles que dão a cara pela missão pública são alvo. Obrigada por serem o meu apoio, por estarem lá sempre para mim. Eu estarei sempre lá para vocês, um por todos e todos por um. Sejam bem-vindos à aldeia Quinta de Falcão, uma aldeia da freguesia de São Pedro de Tomar,
muitas vezes esquecida pelo Executivo da Junta de Freguesia, assim como outras aldeias da freguesia. Contudo, a Quinta do Falcão é também a aldeia do último presidente de junta eleito pelo Partido Socialista, o Sr. Manuel Salvador, carinhosamente conhecido por todos como Mané Canito. O Sr. Manuel Salvador e a sua equipa foram um exemplo de grande serviço público à população da freguesia de São Pedro de Tomar e, por isso, para ele, peço em sua memória uma grande salva de palmas. É com o seu exemplo em mente, com o espírito de missão e com o desejo de servir a população na conquista de um futuro promissor para a freguesia, que decidi candidatar-me a presidente da Junta de Freguesia. Para os que me conhecem menos bem, chamo-me Susana Faria, sou economista, tenho 39 anos, cresci e vivo na freguesia de São Pedro. Ao longo da minha vida sempre me envolvi em projetos a favor da comunidade e o que me levou a candidatar a presidente da Junta é o meu profundo amor a esta terra, que é o meu porto de abrigo. Tenho profunda consciência de que ser autarca nos dias de hoje é uma tarefa exigente, sempre sob escrutínio, mas também sei o quão gratificante é o cumprimento de uma missão, neste caso, lutar pela freguesia que tanto me deu e dá e que agora tenho a oportunidade de retribuir. A nossa freguesia contempla em si pedaços de história singulares e que contribuem para a história do concelho. Mas a freguesia não é, nem poderá ser, passado. A nossa freguesia tem de ser presente e futuro. Um futuro promissor, que façam dela um local feliz para estar, visitar e viver. Os que nos visitam veem na freguesia enorme potencial. Pelo que escusado será dizer que nós que cá estamos diariamente, vemos muito mais do potencial não aproveitado e muitas vezes descurado. A freguesia tem uma excelente localização, com recursos naturais de grande beleza e que ao longo dos tempos têm vindo a ser descurados. Mas o principal recurso da freguesia, muitas vezes descurado, são as pessoas. E é para as pessoas, com as pessoas e pelas pessoas que esta candidatura se move. Não tenhamos ilusões. Todo o potencial natural da freguesia morre sem as pessoas. A nossa candidatura não é uma candidatura contra ninguém. É uma candidatura de afirmação de ideias, de um projeto onde as pessoas estão em primeiro. Mas não sejamos hipócritas. Não está tudo mal e o que está bem é para continuar. E por isso, vos digo e prometo aqui hoje, connosco, o passeio anual do idoso é para continuar a existir. Mas queremos mais. Queremos executar uma política de integração dos mais idosos, que promova diariamente e não uma vez por ano, o envelhecimento ativo e o combate ao isolamento social. Também o programa de ocupação de tempos livres destinados aos mais jovens é para continuar, sendo reforçado nos períodos de verão e ampliado para outras alturas do ano. Queremos uma junta de todos e para todos. A defesa do centro de saúde na nossa freguesia será uma prioridade para nós, bem como a remodelação do mesmo, permitindo melhores condições a quem lá trabalha e àqueles que a ele recorrem. A saúde, sem esquecer a saúde mental, é essencial à população e tudo faremos em sua defesa. O trabalho em rede e de equipa são fundamentais para a construção de uma freguesia mais forte, mais unida, mais justa, e procuremos criar ligações e pontes com todas as forças vivas da freguesia. E já que falamos em pontes, convém dizer que a freguesia também precisa de infraestruturas novas. A ponte de Vermoeiros já se encontra em construção numa obra da responsabilidade da Câmara Municipal de Tomar. Mas queremos mais. Senhor futuro Presidente da Câmara, Hugo Cristóvão, a ponte da Marianaia, embora fora da freguesia, deve ser uma prioridade da ação da Câmara Municipal no próximo mandato, sendo de extrema importância para a mobilidade dos fregueses de São Pedro de Tomar,
mas também de uma parte importante da população do concelho. Sabemos que o concurso referente à requalificação do caminho municipal 1119, que liga o cruzamento da Cabina à Quinta do Falcão, foi novamente lançado. Mas, Sr. Presidente, prometo-lhe, e aqui perante os fregueses, que não descansarei enquanto a sua requalificação não estiver concretizada. Uma freguesia de futuro precisa de boas infraestruturas a todos os níveis e, como tal, é urgente trabalhar o alargamento da rede de saneamento, mas também as redes de comunicação e internet de alta velocidade. Tenho uma equipa de mulheres e homens com a força de quem faz, capazes, sérios, aguerridos e lutadores, determinados e movidos pelo mesmo, um futuro promissor para a nossa freguesia. Poderia dizer-vos que queríamos um futuro melhor, mas o melhor depende sempre da comparação. E como a comparação é baixa, o melhor não é suficiente para nós. Queremos um bom futuro, um futuro promissor para a freguesia, focado no seu principal recurso, as pessoas. Assim, juntos, vamos construir uma freguesia que não viva apenas das memórias do passado, mas que seja reconhecida pelo futuro que ousa conquistar. Conto convosco, porque São Pedro merece mais. Não vos prometo milagres, mas prometo-vos algo maior. A verdade e a coragem de quem quer trabalhar, todos os dias, pelo bem da nossa terra e da nossa gente. Viva São Pedro de Tomar! Hugo Cristóvão, candidato à presidência da Câmara de Tomar, se quis deixar claro que o PS não concorre contra ninguém e não faz da difamação e da mentira a linha de atuação. Algumas notas breves. Esta é a 9ª apresentação de uma equipa a uma freguesia e com este intervalo aqui no mês de agosto, portanto, algumas notas breves, como dizia, que em alguns aspectos serão semelhantes àquilo que fui transmitindo noutras freguesias e com outras equipas. Em primeiro lugar, e a Susana já o disse, mas eu costumo dizê-lo numa fase mais final do discurso, mas quero começar por aí mesmo, até porque estamos a um mês e meio das eleições e sabemos bem como as campanhas têm sido nos últimos anos e como este ano já estão a ser, muito por causa das redes sociais, mas também da maneira como algumas pessoas na sociedade e também na nossa comunidade estão irritadas e a maneira como se colocam muitas vezes na discussão e na discussão pública. Aquilo que quero começar por sublinhar e com muita firmeza é o Partido Socialista em Tomar, à Câmara, à Assembleia Municipal e em cada uma das freguesias não concorre contra ninguém. Não insultamos, não difamamos, não mentimos, não chamamos nomes a ninguém, não tentamos passar mensagens sobre os candidatos adversários dizendo coisas que não são verdade. Estamos preocupados connosco, com a nossa mensagem e candidatamos pelas pessoas e com a convicção que temos liderança, projetos, equipas que são alternativas e que são as mais capazes em cada uma dos territórios, em cada um dos territórios onde nos apresentamos, à Câmara, à Assembleia e em cada uma das freguesias. É pela força das ideias, é pela força das nossas convicções, é pela força das nossas equipas que nos apresentamos. Depois, aliás, deixem-me dizer este parênteses, até aqui na freguesia de São Pedro, mas que seria igual na generalidade das outras freguesias. Ao longo destes anos, eu, desde logo, tenho tido o melhor relacionamento institucional com todos os presidentes de junta, independentemente do partido a que façam parte, e da maioria, e é o caso de São Pedro, onde estamos, considero-me amigo. Portanto, que fique claro, eu considero-me um amigo do presidente, António Vicente, do atual presidente, com quem temos tido sempre uma relação de trabalho e de amizade ao longo destes anos. Isso não impede, obviamente, que tenhamos, como dizia, projetos diferentes, projetos alternativos. Depois de dizer, estamos aqui
para apoiar a Susana e a sua equipa, e a Susana, de facto, é alguém que tem, apesar da juventude, mas já uma longa experiência política. É uma excelente pessoa, mas excelentes pessoas somos todos, ou quase. Não basta isso para se exercer um cargo público e para tomar decisões muitas vezes difíceis, decisões em nome de todos, decisões que muitas vezes não são compreendidas porque nunca agradam a todos, não é possível, ou porque não sempre se consegue fazer aquilo que todos gostariam ou com a velocidade que todos gostariam. E, portanto, são precisas outras qualidades para além de ser boa pessoa. É preciso capacidade de liderança, é preciso capacidade de tomar decisão, é preciso capacidade e até às vezes alguma coragem para enfrentar as críticas, para enfrentar aquilo que é, aliás, a Susana também falava, aquilo que é a exposição pública que cada um de nós também está sujeito. Ora, a Susana tem essas qualidades, tem a competência também desde logo profissional, não precisava de nada disto para a sua carreira profissional, aliás, portanto, se o faz é de facto pelo amor à sua terra e à sua freguesia. É como o Costa referiu, há vários mandatos membro da Assembleia de Freguesia, apesar de também ser a nossa líder de bancada na Assembleia Municipal e, portanto, a experiência profissional e pessoal acumula efetivamente já essa longa experiência política, conhecedora, com capacidade também muitas vezes e cada vez mais importante também nas freguesias, daquilo que são muitas vezes as componentes jurídicas, as componentes administrativas. Hoje, de facto, o papel de uma freguesia não é apenas tapar buracos, arranjar umas valetas, asfaltar algumas estradas, não, é muito mais que isso e com implicações também complexas para quem dirige, para quem de facto exerce estes cargos. E a Susana tem essas competências também a acrescentar àquilo que é essa experiência política. E, portanto, na Susana, mas depois em toda a sua equipa, uma equipa dispar, com pessoas de diferentes valências, de diferentes experiências profissionais, diferentes experiências de vida, tem efetivamente aqui excelentes condições para, como acreditamos, disputar ganhando esta freguesia, que já foi há algum tempo socialista e sabemos que sociologicamente continua a sê-lo e, portanto, acreditamos verdadeiramente na vitória da Susana e da nossa equipa. E, portanto, Susana, vamos continuar a trabalhar, temos o tal mês e meio que dizia pela frente para dizer isso mesmo a todos. Estamos aqui com as pessoas, pelas pessoas, não estamos contra ninguém. Depois dizer uma terceira nota para contigo, Susana, assim como, na verdade, com todas as outras freguesias, continuaremos a trabalhar como até aqui. É aquilo que para a Câmara Municipal também propomos. É essa forma de trabalho que se manterá igual. Uma forma de trabalho de proximidade, de respeito institucional pelas juntas de freguesia. Não queremos que os presidentes de junta sejam mendigos que tenham que ir sistematicamente bater à porta da Câmara a apelar isto ou aquilo, ou este ou aquele apoio. Não. Trabalhar conjuntamente, ouvir, às vezes até a partilhar problemas que às vezes o município nem pode verdadeiramente resolver porque são da competência muito específica da freguesia, mas em que às vezes o simples apoio, a simples auscultação é já importante, mas depois também com aquilo que tem sido a forma de trabalhar, o forte apoio financeiro. E eu quero sublinhar que ao longo destes últimos anos apoiámos muito as juntas de freguesia, como nunca antes. Isto não é uma opinião, isto são factos, através dos contratos interadministrativos, através da delegação de competências. Foram, ao longo desta década, muitos milhões que demos às juntas de freguesia e que isso permitiu, no seu conjunto, claro, em equidade. As juntas de freguesia não são todas iguais, não têm todas a mesma dimensão ou o mesmo número de população, por exemplo. Portanto, em equidade, nós trabalhámos com todas as juntas de freguesia e isso permitiu que as juntas de freguesia fizessem, de facto, mais e melhor trabalho. De facto, na asfaltação das vias e nas tais valetas, como não deixa de continuar a ser necessário, mas depois também noutros espaços públicos, os parques infantis, a aquisição de materiais ou de equipamentos, enfim,
situações diversas, mais uma vez, consoante cada uma das freguesias. Depois fizemos muitos outros trabalhos e aqui em São Pedro deixem-me destacar 2 ou 3. Por exemplo, logo no nosso primeiro mandato, aquela que foi a primeira maior obra que nós fizemos no nosso primeiro mandato foi precisamente na estrada que vai até ao Castelo de Bode. Foi a mais dispendiosa na altura que fizemos, foi precisamente aqui. E porquê? Porque era necessário, porque de facto ali havia muitos acidentes, na zona do contraste, nomeadamente, muitos acidentes, houve infelizmente vidas perdidas e portanto era necessário, era caro, foi caro, mas tinha que se fazer. E a par disso, fizemos muitas outras. Estamos agora, sim, como a Susana referiu, a fazer a Ponte de Vermoeiros, a nova Ponte de Vermoeiros, uma obra que era de facto ambicionada há algum tempo e que, enfim, é preciso também perceber isto, fazer um projeto demora muitos meses, por vezes anos. O projeto da ponte demorou não chegou a um ano, mas próximo disso, e depois é preciso lançar empreitadas, é preciso que empresas concorram, nos últimos tempos nem sempre isso é fácil, e depois então a obra decorrer. Portanto, foi uma obra que nós planeámos há cerca de 2 anos, foi-se fazendo o percurso e está a acontecer. Assim como o caminho 1119, a célebre estrada da Cabine, ou do Casal dos Tomazes, ou como lhe quiserem chamar, há quem lhe dê nomes diferentes, mas está de facto, foi um projeto difícil no sentido que é um projeto complexo, este demorou mais de 1 ano. Reparem, não é uma simples asfaltação, é na prática uma estrada nova, porque tem correções de via, vai ter zonas portanto as tais valetas, algumas zonas de passeio, nova iluminação pública, nova infraestruturação, portanto é na verdade um projeto complexo, com várias valências, e portanto isso demora o seu tempo, demorou cerca de 1 ano. Depois é verdade que o primeiro concurso ficou deserto, tivemos que lançar novamente. O concurso já terminou, portanto a obra já está entregue à empresa, e a expectativa é que comece em breve, a correr normalmente, começará ainda durante o mês de setembro. Uma obra de facto ambicionada há algumas décadas e de facto muito necessária, não apenas para os fregueses de São Pedro, mas para todos aqueles que atravessam. É de facto uma zona, ou uma via, aliás, muito importante, porque de facto faz um atalho grande e uma alternativa grande à estrada do Castelo de Bode. E depois, já agora, Susana, dizer-te que também a Ponte de Marianaia, efetivamente, já está em projeto, portanto, já está a ser feito esse projeto, aliás, é público, já o anunciei há algum tempo, está numa fase já bastante avançada do projeto, portanto, vamos ter uma nova ponte, que vai substituir aquela que existe e que, como sabem, só tem uma faixa. Inicialmente ainda ponderámos se era possível alargar o tabuleiro, não é, tecnicamente, a estrutura não aguenta e, portanto, vamos ter que fazer mesmo uma nova ponte que substitui aquela e que achamos que, efetivamente, é muito importante. Basta ver o volume de tráfego ali diário para quem quer, de facto, fugir à entrada sul da cidade e, portanto, esta ponte irá ligar depois com a obra que também está a ser projetada da nova variante, portanto, da continuação da Avenida Maria de Lourdes Melo e Castro, que irá ligar a Marmelais. Portanto, com esta via ficamos com uma mobilidade importante para a cidade, mas neste caso também aqui para a freguesia de São Pedro. Mas sublinhei de facto aqui algumas obras que são grandes, são dispendiosas, estamos a falar naturalmente de obras de milhões, isto são sempre milhões, a de Ponte de Vermoeiros não, essa é só meio, mas tudo o resto falamos sempre de milhões. É preciso também ter essa noção, portanto, isto mais uma vez para dizer, não se consegue fazer tudo ao mesmo tempo ou com a velocidade que gostaríamos, mas temos feito, e muito, e temos obra para mostrar. E esta é também, para ir terminando, uma nota que quero deixar. Aquilo que nós prometemos não são fantasias. Estamos, aliás, a assistir todos os dias a uma rúbrica, os 60 dias, 60 fantasias, ou como é que aquilo se chama, e nós não prometemos fantasias. Primeiro porque temos trabalho demonstrado, trabalho feito para demonstrar. Tudo aquilo que nós temos falado são, na grande maioria das situações, obras que já estão inclusivamente ou com o projeto pronto a lançar a empreitada, são cerca de 20 que estão prontos para lançar a empreitada, ou
com o projeto a ser desenvolvido, portanto, não terminado ainda, mas numa fase, portanto, já de projeto, ou seja, não são fantasias para as quais ainda vamos um dia, ou daqui a 12 anos, ou daqui a 20 anos, descobrir o dinheiro para fazer, ou pensar como é que se vai fazer. Não, são obras e ideias concretas. E é isso que queremos continuar a apresentar. Temos-lo dito sempre, nós não prometemos fantasias, não prometemos facilidades, prometemos trabalho. E é isso que queremos continuar a fazer. Trabalhar todos os dias, com todos, sabendo que não é possível, como já disse, agradar a todos ou fazer aquilo que todos gostariam ao mesmo tempo, mas tentando, sempre na medida do possível, definir as melhores prioridades, olhar para o Conselho como um todo, mais uma vez, percebendo que não é tudo igual, mas que há uma equidade territorial e que cada freguesia, cada aldeia tem as suas necessidades e as suas particularidades. Portanto, continuar a trabalhar com todos, com as juntas de freguesia, com o associativismo, muito importante no nosso território. Aliás, aqui na freguesia de São Pedro, a lamentar um bocadinho que uma boa parte das associações estão encerradas, mas é também uma realidade que pode, uma outra dinâmica, eventualmente também ajudar a facilitar a que de facto, neste território que é grande, a freguesia de São Pedro é uma das maiores do nosso concelho, mas de facto, neste aspecto é talvez a que está em situação pior, na questão do associativismo, e portanto há aí um desafio que fica também para a Susana e para a sua equipa a resolver, porque há espaços, estamos aqui ao lado de uma, por exemplo, mas há espaços que são úteis para a comunidade e devem ser úteis, e há iniciativas, há dinâmicas que se podem fazer com esses espaços, e portanto há aí um desafio, entre outros, pela frente, mas como dizia, continuarmos a trabalhar com as freguesias, com as associações, com as instituições, com os outros concelhos à nossa volta, cada vez mais tem que ser assim, trabalhar em rede, para ganhar escala, para ter melhores soluções, melhores resultados. E, portanto, é esse o desafio que fica. E mesmo para terminar, temos o tal mês e meio pela frente, vamos entrar em setembro, que é naturalmente o mês em que a vida recomeça, em todos os anos, a escola começa, a vida das pessoas, a vida mais normal depois das férias recomeça, e em ano de autárquicas é também o mês em que, enfim, tudo anima ainda mais um bocadinho. Portanto, os dias vão passar a correr, e nós temos todos, cada uma das equipas, em São Pedro, cada uma das freguesias, na Câmara, na Assembleia, temos que continuar a trabalhar e continuar a demonstrar aquilo que dizia no início. A capacidade das nossas lideranças em cada uma das equipas, a capacidade das equipas e as nossas ideias, os nossos projetos, que acreditamos verdadeiramente são os mais capazes para aquilo que são as necessidades e, sem dúvida, os mais experientes para aquilo que são as necessidades do nosso território, do nosso concelho. Mês e meio pela frente para dizer a todos que não há vitórias antecipadas, não nos podemos deixar levar por isso. Eu bem sei aquilo que é o sentimento no dia-a-dia das pessoas com que vou cruzando, na cidade, nas aldeias, mas não pode haver facilidades, não podemos achar, não há nunca vitórias antecipadas. Aliás, eu costumo dizer que é como no futebol, conta é com marcação de golos, portanto é preciso dizer a todos que no dia 12 é preciso lá ir, é preciso pôr o voto, e só no fechar das urnas, com o contar dos votos, é que então podemos acreditar na vitória. Até lá é trabalhar, 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 com a força de quem faz, com a força das nossas ideias, vamos ao trabalho.